O PMDB marcou mais uma vitória, mas nessa semana foram vitórias, o que reforça uma leitura do partido que antes de 1º de fevereiro, antes da eleição de Eduardo Cunha, todo mundo dizia assim que o PMDB não passava numa federação de caciques mal organizado, cada estado pensava nos seus interesses próprios, afinal o partido não tem candidato a presidente desde 1994 e que tudo estaria resolvido pelas alianças estaduais. Não, o que nós estamos vendo, e era um partido muito desunido, o que nós estamos vendo no Congresso Nacional, a partir de 1º de fevereiro, com a vitória de Eduardo Cunha, a derrota de Arlindo Quinalha, o candidato do PT, vale lembrar isso, é sempre importante ressaltar, foi um erro gravíssimo para o PT ter lançado a candidatura Quinalha. Poderia, em certo momento, em janeiro, ainda ou no final do ano passado, ter apoiado a candidatura de Eduardo Cunha e tentado compor uma mesa diretora com a participação do PT, numa aliança com o Eduardo Cunha. Não, quis bater de frente e perdeu feio. Dessa forma, com a partir de 1º de fevereiro, o Congresso passou a ter uma outra cara. No Senado, a reeleição do Renan Calheiros, que também teve uma certa hostilidade do PT, mas principalmente na Câmara, a vitória de Eduardo Cunha, criou uma situação absolutamente nova no Brasil. É difícil encontrar um presidente da Câmara dos Deputados, como Eduardo Cunha, que seja tão forte no passado recente, excetuando Ulisses Guimarães, que em certo momento, entre 1987 e 1988, foi presidente da Câmara, foi presidente da Assembleia Constituinte, presidente do PMDB e vice-presidente da República, constitucionalmente, já que não havia vice, o vice pela Constituição é o presidente da Câmara, não há nenhum. E se nós formos retroagir para o período da República Populista, 45, 64, ou chegarmos à República Velha, entre 1889 e 1930, não há. Então Eduardo Cunha tem uma força hoje e transformou a Câmara dos Deputados independente em relação aos desejos do Palácio do Planalto. Isso não significa que não aprova MPs do Palácio do Planalto, não aprova projetos de lei, não é isso, mas há um espaço de negociação. Isso é fundamental, né? E dessa forma, o PMDB mostrou quão forte é. Discutiu o ajuste, etc., fez algumas modificações, mas aprovou até o momento, está dividido em etapas, o governo ganhou, mas enfraqueceu aquela leitura de que o PT era defensor dos interesses dos trabalhadores e tal. E por outro lado, o grande fato da semana, ali fatos importantes, mas o fato mais importante entre os fatos importantes é inegável, é a chamada, entre aspas, PEC da Bengala. A proposta de emenda constitucional que foi aprovada, que estende o limite, a expulsória, como nós chamamos para o uso público, de 70 para 75 anos. Dessa forma, retirou da presidente Dilma a possibilidade de indicar 5 ministros para o STF. O sonho do PT era transformar o STF um puxadinho do Palácio do Planalto. Dessa forma, não vai ter essa possibilidade. Claro que, se a pessoa já tem tempo para se aposentar, como em novembro, o Celso de Mello, ele pode, por vontade própria, pedir aposentadoria. Tudo indica que não ocorrerá. No ano que vem é Marco Aurélio Mello. Tudo indica que também não ocorrerá. Dessa forma, você garante a autonomia do judiciário. Tem autonomia no legislativo, que eu citei anteriormente. Desse jeito, há um isolamento na praça dos três poderes do executivo. E isso é fundamental para a democracia. Diz a nossa Constituição que os poderes são interdependentes, harmônicos, mas tem independência, isso é fundamental. E não tinha. Quer dizer, portanto, esse é um ano importante na história da democracia brasileira. E vamos ver o que vai ocorrer. É bom lembrar, nunca nos esquecermos, que lá em Curitiba, na 13ª Vara Federal, número 13, coincidentemente, as ações sobre o Petrolão continuam. E já teve essa semana também condenações. E agora, logo em junho, vão ter mais 4 julgamentos. Em resumo, para o governo, foi uma semana ruim. Péssima, e foi muito bom para a democracia. Por quê? Quando é ruim para o governo, é bom para a democracia, porque o governo tem na sua essência uma perspectiva autoritária.